Vocês sabiam que no momento em que eu vos falo, existem pessoas utilizando a mesa radiônica, especialistas, dizem em radiestesia, para banir forças que não deveriam ser banidas, mas reverenciadas? E que uma vez banidas essas energias, elas, em vez de ajudar o indivíduo na área em que se propõe, prejudica? Meu nome é Zonon Vizir, nome de batismo Nicodemo Silva, sou mestre luciferiano iniciático e venho fazendo esse trabalho já de 7 anos, pactuado com Baal Beuzebu. Em 15 de junho de 2018, venho 7 anos cumprindo essa missão. Autor de 4 livros, e que estão aí em Clube dos Autores e também na Amazon. Profano, A Casa de Satã, Tecno-Homo e agora há pouco, Abduzidos, a Operação Paperclip. Se você gosta de tarô, baralho cigano, búzios, oráculo luciferiano, ou também acordos, pactos e aliança com Daimon de Goécia, nos procure em 819 9393 3813, 819 9393 3813. Você está no canal Filhos de Lúcifer. Venha conosco, vamos ao vídeo. O que seria a mesa radiônica? Segundo a nossa pesquisa, aí do pai dos burros, que agora é o Google, é terapêutica energética espiritual, que usa o princípio da radiestesia para diagnosticar, harmonizar e equilibrar diferentes campos da vida, a saber, emocional, físico, espiritual, profissional e kármico. O que utiliza? Utiliza de uma placa de mesa e de pêndulos. Essa placa de mesa tem símbolos, e esses símbolos estão relacionados com anjos, ascensionados, orixás e arcanjos. Essa ciência, ela trabalha, essa pseudociência trabalha relacionamento, prosperidade, saúde energética, missão de vida, vidas passadas, cortes de laços energéticos negativos. Seria essa a proposta da mesa radiônica. Então, qual é o problema? Bem, o grande problema é que as pessoas que trabalham com esses campos, porque à medida que você dá a sua permissão, a pessoa começa a trabalhar na sua cabeça. É como se um babalorixá, um pai santo, colocasse a mão na sua cabeça, não importando distância, porque nós estaremos aqui utilizando a física quântica. Então tem pessoas que elas não sabem exatamente o que estão fazendo porque elas são leigas no assunto. Elas dizem, eu estava muito carregada e aí eu tomei um banho de sal grosso. E aí nós teremos uma dificuldade porque o banho de sal grosso, na verdade, descarrega a energia mais e também todas as energias boas. Então, o banho de sal, sinceramente, é para as pessoas que realmente não têm conhecimento, o de sal grosso, do que é ciência oculta. Então,
essas pessoas se prejudicam mais do que se ajudam. Porque dentro de axé todo mundo sabe que depois do banho de sal grosso é preciso equilibrar com um banho de cachaça. E aí as pessoas leigas não têm conhecimento. Mas, como eu disse, você está dando a sua cabeça para pessoas que não sabem o que estão absolutamente fazendo. Porque cada pessoa, de acordo com a teologia de Umbanda, ou sendo mais honesto, com as grandes religiões afro-brasileiras, aquelas que são, por exemplo, da nação Queto e Gês, existem 16 odus, ou 16 signos solares. Do mesmo jeito que você tem de Áries a Peixe no zodíaco comum, você terá 16 signos africanos na Cabalá tradicional africana, é claro. Então, cada Odu daquele lá diz exatamente quem você e o que você é. É um conhecimento tão poderoso, esses Odus, através da data de nascimento sua, que quando você recebe o Odu, você simplesmente tem um choque. Porque o tempo todo você não sabe quem você é. Você se julga uma pessoa assim, assado, e o seu signo, que lê justamente o seu Uri, Uri é a sua cabeça, o Odu, o signo da cabeça, que você vê os orixás que regem, então você descobre tudo sobre você mesmo, e é como se você estivesse diante de um espelho que lê a tua alma. E a reação normal é você rejeitar. Por quê? Porque se você for falar com o chat GPT, ele vai lhe bajular para não perder o cliente. Se você for falar com uma astróloga, ela vai lhe bajular para não perder o cliente. E se você for falar com uma radiestesista, ela vai lhe bajular para não perder o cliente. Então, ela sabe que ela precisa ouvir o chat GPT, a astróloga, a radiestesista, ela tem que ouvir o que o cliente quer ouvir. Ele não tem problema, não. Quem tem problema é a outra pessoa. Então, o Odu-Ori, a leitura do Odu-Ori, diz exatamente quem você é, como disse Sócrates, conhece-te a ti mesmo. Então você tem esses Odus que são específicos. E esses Odus, eles têm um problema sério com determinados orixás. Por exemplo, o Odu 11, que nós fazemos a partir da data de nascimento, dia, mês e ano, que vai dar o resultado 11, porque geralmente na numerologia você pega o dia, por exemplo, eu nasci em 20 de 5 de 1965, aí você vai somar tudo e vai dar o número 9 fora, porque a numerologia cabalística e a pitagoriana vai até 9. Então, se por exemplo der 10, é 10, 9 fora, então vai dar somente 1. Se der 23, é 2 mais 3, vai dar 5. A numerologia, ela trabalha assim. Os Odus trabalham diferentemente. São 16 Odus. Em 11, que eu estava falando, o Owari, ele tem um problema sério, uma quesilha séria, com Iemanjá. O Odu Warren, ele não deve se aproximar de praia. Porque esse Odu cometeu violência contra a mãe Iemanjá. Incesto, para ser mais honesto.
Então é um odor que, se for à praia, se tomar banho de praia, essa pessoa terá a sua vida prejudicada nos negócios, na área efetiva, etc. O odor meu é o odor ofum. Então eu tenho problema com tudo que seja de cor vermelha ou negra, ou carne de porco, carne de bode, etc. Esse é o odor ori. Mas o que eu quero dizer é que quando uma pessoa de Uari toca na sua cabeça, e você é de Iemanjá, ou tem Iemanjá na sua estrela, de alguma maneira, Iemanjá rege, você sente uma afinidade para o Iemanjá, você venera Iemanjá, o seu Odu, dentro do seu Odu, do seu signo, tem alguma coisa com Iemanjá, como acontece com Irossum. Se uma pessoa de Oari, Pai de Santo, tocar na sua cabeça, então você terá, em vez de crescimento, você vai ter uma quebradeira geral. É claro que os pais santos não vão lhe dizer isso. Mas se o Oren não pode chegar na praia, por conta de Iemanjá, como é que essa pessoa pode tocar na sua cabeça que tem uma energia ligada ao oceano? Então, eu estava fazendo um ritual na quinta-feira e tinha um cliente lá no oceano, tomando banho de praia e salve Iemanjá. Então, esse cliente, preste muito bem, ele tem uma ligação com Iemanjá. Um babalorixá de ouro não pode tocar na cabeça dele. E o pêndulo é exatamente como a ciência quântica informa, não existe distância. Aquela pessoa que é de ouro está tocando naquela cabeça daquele cliente que tem uma enorme simpatia com Iemanjá e que pode ser de signos, né, de odus relacionados com o mar, como é o caso, como eu falei, de Irossum. Então, em vez de ajudar essa pessoa que está com o pêndulo, é como se fosse um Pai Santo tocando na sua cabeça, e ao invés do campo se abrir, porque está dito que isso aí vai ajudar, vai abrir os campos relacionamento, prosperidade, missão de vida e tudo. Só que os odus estão se chocando ali. E isso, a grande parte das radiestesistas, sem citar nomes, mas todas elas, porque eu tive contato amplo com 3, e depois eu vou dizer quais foram os contatos e como se deram. Então essas pessoas, elas não têm conhecimento dessas coisas. E por isso, tantas vezes, ajudando o cliente que vai ali e tal, simplesmente estão prejudicando. E aí vai ter os gráficos. E ela vai utilizar esses gráficos. E na hora do banimento, dependendo da mesa que ela está agindo, recentemente eu ajudei com ideias para fazer uma mesa. E ela vai ter ali, como nós falamos, os ascensionados, que são os mestres da fraternidade branca, como é o Muriá, Saint-Germain e outros. Só que a fraternidade branca veio a lume na sociedade através dos escritos de Helena Petrovna Blavatsky, que escreveu uma obra extraordinária em 6 volumes, chamado A Doutrina Secreta e Isis Sem Véu. Lá ela conta, nessas 2 obras, Isis Sem Véu, que tem 4 volumes, pelo menos eu só li 4, e Doutrina Secreta, que certamente tem 6, e eu
estudei a fundo 4 e tenho aqui caso alguém queira ver. Então, essa pessoa sabe que ali tem um comando de luz daquele ascensionado. E aquele ascensionado vai mexer na cabeça daquela pessoa lá. O grande problema é que a fraternidade branca é uma egrégora. É uma egrégora arreligiosa. É uma egrégora teosófica. E a pessoa ali é católica. Aquela pessoa tem santos dentro de casa. Aquela pessoa vai na comunhão. Aquela pessoa, ela toma comunhão, ela gosta da igreja. Ou ela é de Umbanda, ou é de Candomblé, ou é de Quimbanda. E de repente, na cabeça dela, a radiestesista está trabalhando com a fraternidade branca. É o que nós chamamos de choque de egrégoras. Por isso que em filmes de terror, quando o indivíduo está possuído ou possessa, e chega um padre e as cruzes se invertem. Por quê? Porque houve um choque no campo vibracional. Quem não acredita em vibração, eu sinto muito, porque o meu Wi-Fi está aqui e eu lá da cozinha ou da sala, sem fio, tô conversando com você. Isso só pode ser alguma coisa invisível. Como que sem fio eu me conecto com você? E eu estou usando esse, mas há outros microfones que não tem fio. Então é lógico que nós estamos sendo afetados pela vibração. Essa vibração, ela permeia todo aquele campo, sala, cozinha e tudo, e logicamente existe essa vibração. Então elas se chocam e as cruzes se invertem no exorcismo. Ou anjos. E quando elas, tem um comando de luz aqui de anjos ou de arcanjos, elas não sabem exatamente o que estão falando. Quando você vê falar em arcanjo, você pensa que são os anjos superiores, por conta do nome Arque, né? Arqui-inimigo, grande inimigo. Não é assim que a gente pensa? O Coringa é o arqui-inimigo do Batman, mas arcanjo é uma das 9 categorias de anjos. A primeira grande categoria angelical, segundo Eusébio e São Tomás de Aquino, é os serafins. Essa ordem de anjos serafins, ela tem uma única missão: de adorar a divindade cara a cara. São as chamas de Deus. Abaixo dessa ordem, você vai encontrar os querubins. Os querubins são auxiliares desses serafins. Então, quando você pegar Ezequiel 28 e Isaías 14, você vai encontrar a descrição de: tu eras o querubim amado de Deus. Ok? E você vai ver que houve uma briga que os evangélicos dizem que foi entre Miguel e seus anjos contra o grande dragão. E foi expulso o grande dragão, o sedutor da terça parte de anjos. E nós imaginamos que é justamente o Lúcifer. Acontece que Miguel é mestre dos arcanjos, que está muito abaixo dos serafins, dos querubins, e vai baixando até chegar anjos. Pois é, gente. E os arcanjos, que são os mais humanos dos anjos, os que têm contatos com seres humanos. Miguel está muito abaixo do querubim Lúcifer, e assim como na hierarquia um cabo não pode enfrentar um general, não tem lógica de que Miguel, sendo ele muito inferior na hierarquia, possa combater um general ou se atreva a confrontar um general.
Mas as pessoas que dizem, olha, eu vou colocar anjo, um comando de anjo em cima de você, elas não sabem que há essas categorias e que algumas categorias são supra-humanas, porque na mente dela ela não sabe as categorias. Então, de repente, ela coloca um comando de luz e ela comanda ali, vou colocar anjos. Como na mente dela toda coisa é uma coisa, então ela coloca perto daquela pessoa um serafim, que é a primeira classe de anjos, ou um querubim, mas a pessoa é de Umbanda, é de Candomblé, de Quimbanda. Aquela pessoa ali, ela vai ficar sem dormir. Então, quando você fica sem dormir, por conta de uma sessão em mesa radiônica, é que houve um choque de egrégora. E existe 72 anjos. E esses anjos participam da árvore da vida. Para esses 72 anjos, que você encontra, por exemplo, na obra de Anjos Cabalísticos de Mônica Bonfilho, você encontrará os 72 daimons de Goécia. Você vai ver que a Mônica, ela coloca o anjo e abaixo ela vai colocar anjo contrário. Esse anjo contrário, que ela não vai dar nome, são os 70, fazem parte dos 72 anjos, os 72 daimons de Goécia, ou seja, da árvore da morte. Então um é a sombra do outro. Ok? Aí a pessoa pode colocar, vou colocar um daimon, eu quero trabalhar com daimon. A menina que eu estava com ela até pouco tempo, que passou aí 4 meses comigo, fez um pacto vitalício, com 4 meses. O pacto vitalício, eu expliquei para a pessoa que ela poderia fazer um acordo de 6 meses, uma aliança de 7 anos, um pacto vitalício. Ela escolheu um pacto vitalício e ela passou 4 meses desse pacto vitalício. Eu vou comentar já já. E aí, deixa eu ver o que foi que eu escrevi aqui, que às vezes eu escrevo só eu e Deus sabe, quando eu saio só Deus. E haverá os possessores simbióticos, possessores ou simbióticos. Para que vocês entendam o que nós estamos falando, é bom ler esse livro, que eu já li 11 vezes, e você, se for falar com alguma radiestesista, e ela estiver usando esse livro ali como enfeite, você sabe que foi eu que passei para ela, para que ela entendesse o que estava falando para o crente. E, logicamente, ela não leu, não tem tempo. Tem tempo para qualquer coisa. Ou mulher, quando vai fazer um cabelo, eu digo porque meu passarinho, a mulher que floriu meus caminhos é assim, ela não tem tempo para ler um livro, ela não para, mas ela vai ajeitar os cabelos, vai botar luz. Aí são 2 indivíduos ao lado, e aí ela passa 8 horas ali. 8, quer dizer, não tem tempo para ler um livro. A mulher não encontra tempo. Não, porque eu tenho filho, porque eu tenho casa, porque eu tenho marido, gato, cachorro. Mas se for fazer o cabelo, são 8 horas. Então, assim, gente, é uma questão de prioridade. Não se engane achando que é falta de tempo. Todo mundo tem o mesmo tempo. Todo mundo tem 24 horas para viver. E o que a gente faz nos intervalos entre um atendimento e outro, entre um trabalho e outro, é aquilo que nós damos prioridade. Então existe a possessão interna, que o autor de Dogma Ritual da Alta Magia, o livro que apresentei, fala de possessão por embrionato. A possessão está dentro do indivíduo. Há uma simbiose. Ok?
E quando o indivíduo combate contra aquilo lá, então vão aparecer, olhe muito bem, entenda muito bem isso, as doenças que chamamos de autoimunes, como por exemplo o câncer e outros. Isso acontece de acordo com as ciências ocultas, que não são ocultas para os seus mestres, porque um simbiótico veio e através de hábitos, olhe muito bem isso que eu estou dizendo para você, de hábitos terríveis, como o alcoolismo, sexolatria, maconha e outras drogas, o indivíduo atrai para o seu campo físico. São as brechas que o indivíduo abre para esses simbióticos, para essa possessão do embrionato. Ah, mas fulaninho morreu disso e não fumava, não bebia. Meu pai morreu de câncer e meu pai fumava. Fumou tanto que quando fez um teste ele tinha 95% do segundo dizem, né? Que eu não sou médico, não sei, é a família que diz, do câncer em estado terrível. Morreu também minha irmã de câncer. E ela fumava padedel e bebia padedel. Então, se o indivíduo é bonzinho e do nada, apareceu uma coisa nesse tipo, você já sabe que o indivíduo, veja muito bem, em outra faixa vibratória da vida, que você pode chamar de encarnação, teve exatamente isto. Teve o contato com essas drogas ilícitas, com esses campos ilícitos. E como você sabe, é fácil, através do Oduori. Quando eu lhe dou o seu Oduori e você tem um choque quando recebe, é porque você está num caminho completamente diferente. E aquilo ali vai lhe abrir para situações difíceis. Ok? Você entendeu isso? Então a pessoa, o pai de santo, o mestre espiritual, o radiestesista, ele não pode ter esses vícios quando vai tratar de você. Se você olhar aqui no meu canal, eu tenho poucos seguidores e o YouTube não entrega para todo mundo. Mas você pode me seguir aqui no Fios de Lúcifer e também em outras redes sociais, como Instagram. Também tem alguns vídeos lá. E tem outras redes que eu posso passar para você. E você pode acompanhar. Aqui no Fios de Lúcifer deve ter pelo menos 200 vídeos. Vídeos esses que eu faço no afã de que as pessoas que hoje estão vivendo num nível incrível de imbecilidade possam aprender algo. Eu sou da geração de 60, então a gente sente claramente que a imbecilidade, aliás, é o comum dessa geração. E eu digo de bruxos, bruxas, mestres. Uma vez eu estava assistindo um grande mestre falando. Ele falando a respeito do demiurgo. E a cada 5 minutos ele fumando. Ele é um grande mestre, ele tem grande propaganda, ele é um cara bonito, branco. E o povo aplaude, o povo vai lá. O camarada, a cada 5 minutos de uma live de 1 hora, ele precisa fumar. E esse indivíduo, ele é mestre de Goécia. E ele vai fazer trabalhos para você. Então, cara, você vai ter o contato com o indivíduo
e vai sair dali arrombado, porque o indivíduo não melhorou sua vida. Outra coisa são os encantados, que era preciso ler Dicionário do Folclore Brasileiro para se entender melhor. Saci Pererê, Comadre Fulozinha, que é comum aqui na zona rural, Curupira e outros, que você vai ver pela internet meio mundo de relatos a respeito. Certo? Então, a fraternidade branca, é preciso você saber qual comando que está colocando para você e que egrégora você faz parte. Não vai servir para você. E por fim, nós temos aí os orixás. Orixás são 16 grandes orixás. Ok? E você precisa ver. E isso você só vai saber ver se o indivíduo for capacitado para lhe mostrar. Por exemplo, quando o indivíduo vem com o desejo de saber o destino dele e da pessoa, eu jogo, eu abro as cartas e eu digo. E aí essa pessoa quer fazer um trabalho. Olha, eu gostaria muito de fazer um trabalho. A gente já joguei o oráculo. Eu tenho que jogar o oráculo. E aí essa pessoa quer fazer um trabalho. Eu quero fazer um trabalho de amarração com Lilith, Homens Podem, com Lilith, com Grimory, com outros. E aí eu posso jogar os burros de 4 e, e se for numa consulta de burros maior, com 16 ou 2, a gente pode ver os detalhes, mas o burro de 4 fala e a gente coloca. Então a gente começa a trabalhar aquela pessoa, por exemplo, em Lilith. E no jogo de búzio que a gente vai fazendo, aquele jogo que a gente faz para acompanhar, que é um problema nosso, que é uma coisa nossa, a gente vê em quais trabalhos aquela pessoa pode ser colocada sem prejudicar o indivíduo. Por exemplo, na quinta-feira à noite, eu fiz um trabalho de abertura de caminhos para diversas pessoas. E não foi coletivo, não havia pessoas, eu não ofereci para outras pessoas. Pessoas de fora. Eu não cheguei no canal, na rede social e não fiz isso. Porque só entrou as pessoas que foram selecionadas, que o jogo disse que poderiam entrar. Então nós colocamos um grupinho chamado Orobas e só tinha eu, a sacerdotisa da casa, 3 clientes e uma mestra radiestética. Somente. Elas foram convidadas para participar. A mestra radiestética contra gosto, né? E depois nós vamos conversar a respeito. Mas os rituais estavam todos de acordo com o que eu poderia trabalhar para essas pessoas sem prejudicá-los. Por exemplo, existem 72 Daimon de Goécia. E aquelas pessoas que estavam lá, quando a gente perguntou para outro Daimon, como por exemplo Bonet, né, que Bonet abre os caminhos de prosperidade material, o jogo diz não. Existe também, não está aqui ao meu lado, mas depois eu mostro para vocês, um jogo específico de Daimon de Goécia, específico, que os mestres de Goécia devem saber jogar. E aí a gente vai vendo como a gente pode, isso mesmo, de Lilith, a Baal, a Asmodeu, a Grimory, a Mammon, a Paimon, a Asterote, na área efetiva, a área amorosa, etc. O que a gente podia jogar para aquela pessoa. Teve uma pessoa que nós convidamos, a gente foi fazer a abertura com Baal, com os deuses, e abrir para os orixás dela. E antes o orixá não abria para ela entrar para trabalhar aquele daimon específico. Orobas é um daimon extraordinário.
ele abre caminhos, ele faz limpeza espiritual profunda quando a pessoa se permite. As pessoas dormem muito bem, obrigado. E eles fazem inimigos se tornarem amigos. Eles trazem amigos do passado. O Orobas abre o caminho, os caminhos financeiros e também a área amorosa. Então eu joguei os búzios para ela e os búzios disseram sim. Ora, para saber tudo isso, senhores, há de se ter conhecimento profundo sobre essa área. Eu digo para os senhores radiestéricos, que se forem trabalhar para pessoas com responsabilidade, ao invés de somente indicar o que estão vendo e que vai lá um comando, vocês precisam saber o que é isso. Porque num gráfico pode dar mais do que isso. Pode dar orixás, encantados, simbióticos, daimons, anjos, fraternidade brancas. E pode ir além, senhores. Pode dar Elohims. E o que são Elohims? Diz lá, no princípio criou os Elohims, os céus e a terra. Então, os Elohims não é coisa de brincadeira. É simplesmente as divindades, de acordo com a Bíblia, criadores da humanidade. Criadores de tudo isso que a gente crê. E um desses Elohims, que são um grupo imenso, não só é Jeová, mas há outros, pode estar perseguindo uma pessoa. Porque no capítulo 20 de Êxodo, abra sua Bíblia, e tem lá, porque eu sou o teu Deus zeloso, que persigo até a terceira, a quarta geração daqueles que me aborrecem, ou seja, viram as costas, e castigo o pecado do pai e dos filhos. Ou seja, tem indivíduos que participaram das igrejas católicas, nossos avós, tataravós, e foram beatas de igreja. E quando tiveram você, o filho e eu, colocaram o nome de santos de igreja. Seu nome é Felipe, João, Pedro, Mateus. Veja muito bem isso. No romance de Machado de Assis, chamado Dom Casmurro, a gente vê uma beata dessa que, se tivesse uma filha, que ela não podia ter filhos, então ela fez uma promessa: se tivesse uma filha, ela iria para o convento, iria ser freira. E nasce um homem, um menino chamado Bento. E Bento se apaixona por Capitu. E aí você vai ver o problema, o que rola entre Bento, Capitu e Escobar. Você vai ver isso no romance de Machado de Assis, como eu falei, Dom Casmurro, que antigamente era obrigado a leitura para as pessoas poderem entrar na universidade. Naquela época não se ouvia essa algaravia de tipo isso, tipo aquilo outro, bizarro, fulano tá hypado, shape. A gente não ouvia essas porcarias. Então havia um certo carinho pela última flor de Lácio, que é a língua portuguesa. Nós estudávamos na gramática Pascoal Segala, ou em Platão Savioli. Essas gramáticas eram muito requeridas. E houve uma vez aí que eu recebi uma adolescente de 14 anos, de um colégio, de um dos melhores colégios daqui, que sua mãe, mestra em língua e literatura, trouxe ela aqui para falar comigo, para saber, porque a filha não conseguia passar nas provas. Tanto que
como é filha de gente rica, ela era chamada de neurodivergente. Pobre é burro mesmo, é neurodivergente a rica. E aí ela faz provas separado dos amiguinhos e com uma pessoa ao lado, profissional ao lado, porque ela é neurodivergente. Pobre é burro mesmo. Você não aprende porque você é burro, como diz Luiz Gonzaga. E aí a menina tentou se abrir para mim e ela falou durante meia hora. Porque tipo isso, tipo aquilo, bizarro e hype e tanta coisa esquisita. Que eu só ficava olhando assim. Uma algaravia. Isso não é. Por que é que eu não passo em prova de português e redação? Eu fiquei estático, passado. Como? E como deveria passar? Não é? Então os Elohim são criadores. E há outras coisas mais tenebrosas, que são também os arcontes. Agora imagine que a pessoa, veja muito bem, a pessoa está trabalhando ali o seu campo vibracional afetivo e aparece Exu. Só que a pessoa é cheia de bobagem, a cabeça dela, Exu arranca-touca, Exu viludo, Exu tanca-rua, um monte de bobagem. E existe um orixá chamado Exu. Ele é o primeiro orixá na caída de Búzios. Ele é o maior orixá de tudo. Nada acontece na sua vida sem Exu. E quando eu disse para a radista existe, Exu está na sua cabeça, ela ficou espantada. Na minha cabeça, na sua cabeça. Porque elas não imaginam de tanta bobagem, de tanta, como diz a outra, merda que tem na cabeça. Elas não imaginam que tem um orixá chamado Exu e elas vão banir aquela força. Eu vou banir, tá perto de você, vou banir. Quando é esse Exu que abre todos os caminhos da pessoa. Então existe muita gente banindo essas forças ou colocando ao lado das pessoas porque não entende de Odu, não estão interessadas em orixá. Ok? Só vê lá o sim e o não. Ah, eu posso botar tal coisa perto da pessoa? Sim, mas não conhece. E dito isto, eu preciso completar o vídeo dizendo a experiência com duas radiestesistas. Ok? Eu vou chamar a primeira de Zeza. A Zeza era profissional e ela trabalhava com tratamento com gráficos. Ela olhava lá no pêndulo, via o problema e aí agora ela colocava gráficos que iriam abrir. E eu estava passando por um momento difícil, então eu chamei a Zeza, isso há 2 anos ou 3 atrás, e meu passarinho também, quando eu fiz a proposta, porque a proposta é bonita. Vou limpar seu campo energético, afetivo, sexual, aumentar sua potencialidade, lá vai tudo. E há 3 anos atrás, eu não tinha feito o curso de Búzios, de Mérida Logum, e nem tinha passado pelo Ebori. Tenho eu o certificado do curso de jogo de búzios e mitologia africana, porque são conjuntas. Jogo de búzios e mitologia africana de 60 horas o curso. E eu não sabia, e que eu vim fazer exatamente no ano de 2023. Depois eu conto essa história para vocês. E continuo estudando até os dias de hoje. Pois bem, eu não sabia, e ela botou lá uma coisa, lá o gráfico, e aí eu parei de dormir, eu não conseguia mais dormir. Só que eu pensava que era coisa da minha cabeça, porque eu estava passando por uma situação, né, que vinha mexer com aquilo, era uma coisa familiar. E eu aumentei as doses, né? Eu comecei a tomar clonazepam e aumentei e nada. E aí o meu passarinho,
que é a minha sacerdotisa, que também tinha pedido tratamento, disse que desmaiou 2 vezes e a terceira quase em cima da moto. E achava que estava sendo o tratamento da anestesista profissional lá. E sim, eu pedi para que se parasse. Por quê? Porque eu sou luciferiano. E ela só perguntou lá se poderia colocar essa coisa. Eu dei consentimento e ela perguntou, deu sim. E aí ela colocou sobre a minha cabeça justamente essa energia da fraternidade branca. Grande lance é que eu sou luciferiano. O grande lance é que a minha sacerdotisa tem pacto com Lilith. E aí deu ruim para nós dois. Vocês entendem isso? E foram dias terríveis. Né? A segunda foi a mais recente, que eu vou chamar de Mariazinha. Porque se a pessoa está trabalhando seu campo energético emocional, você vai entender que aquela pessoa emocionalmente está bem. Se ela está cortando pactos de outras vidas suas que estão lhe prejudicando a sua vida, você também vai entender que ela deve ter cortado pactos dessa vida que estão prejudicando a sua vida, não é não? Se ela está abrindo os caminhos, se ela sabe tudo isso, me diga por que razão a pessoa procura um centro luciferiano, uma casa luciferiana, para fazer um pacto vitalício com Baal, Beuzebu, Baal, que sabe que não vai cumprir, porque lhe falta culhões, porque lhe falta disciplina e porque lhe falta conhecimento. A Maria chegou até mim e eu a encontrei num curso de bruxinhas. E eu procurei ver os vídeos dela e vi lá uma menina esforçada com um chapéu de Zé Pilinta e com as coisas balançando. E eu vi que a pessoa era esforçada. Então, ela veio até mim. Eu achei ela lá no grupo de bruxinhas, fui lá e elogiei porque eu estava vendo muito esforço, apesar de não conhecer o jogo dela, o que ela fazia. Porque eu já tinha tido 2 experiências com a mesa radiônica, uma eu contei agora, a outra bem mais profunda eu contarei outra vez. E aí começamos a conversar e ela era radiestesista, então a Maria foi e disse assim, e eu tenho uns prints. Eu conversei muito com meu esposo, tô fulana de tal assim, e moro numa casa que eu detesto, um chiqueiro. Tanto é que eu filmo nessa casa nos lugares que mais presta, eu detesto. Essa casa é horrível. Eu consigo atrair as coisas, mas eu não consigo atrair dinheiro. E depois, olhando mais profundo, havia laços maiores. Eu notei, como aconteceu lá com a primeira que eu falei, a Zeza, que a Zeza, ela tinha um problema muito sério com a mãe. Eu a conheci aqui quando cantora e cantava muito e cantava em banda de forró, e a mãe e ela se detestavam. Então a Zeza, a mãe conseguiu um padrasto rico e a mãe da Zeza tinha um filho, vou chamar de Gil, era apaixonada por Gil e cagando para Zeza.
Só que quando o padrasto morreu, deixou muito dinheiro. E muito é muito dinheiro. E aí era para ser dividido, né? Havia o dinheiro da mãe, que ele deixou em testamento, e o dinheiro para esses dois que ele adotou. Ele era um criador, pegava filho dos outros e criava. É o criador. E aí deixou um bom dinheiro. E o que aconteceu? O filho, o Gil, vinha uma vez na moto, de encontro que teve com os amigos, e duas motos perseguiram esse menino. E acabaram acabando a vida do rapaz. Foram lá e fizeram lá. Ele passou um mês na UTI, levou queda, levou bala. E o menino era um menino bom, segundo a mãe. E a polícia tinha como suspeito maior justamente a irmã, que era a Zeza. Muito minha amiga, a Zeza. Que quando eu a conheci, ela era pobre. Né? Não tinha no cu que um rato roesse. Pois bem. Agora, numa situação de muito dinheiro que aconteceu, ela foi considerada a principal suspeita, mas não houve provas. E aí liberaram ela. E a mãe ficou somente com ela. A mãe que a detestava. E a Zeza gosta de viajar pelo mundo e a mãe vai lá, porque a família da mãe é tudo de gente doida. E a Zeza tem o maior medo de trazer a mãe de lá para cá. Porque, de repente, as irmãs podem querer ficar com a mãe da Zeza, que é quem tem o dinheiro, porque a Zeza estourou todo o dinheiro com os homens. Eu conheci um deles, um louco, e agora vive na saia da mãe. Vive a mãe, ela cuida da mãe e tem o dinheiro da mãe, a aposentadoria da mãe, essas coisas. Ou seja, um problema sério com a mãe. Eu acho que quando a pessoa começa a estudar radiestesia é justamente para isso. E aí aconteceu com a Maria de agora. Ela também problema sério com a mãe, problema sério com filhos, problema sério com drogas, problema sério com cigarro. E radiestesia para isso. E pediu para fazer o pacto comigo. E o pacto daqui, com Beelzebub Baal, eu cobro exatamente R$ 2.000. E ela disse que tinha R$ 122. Ou um pouco mais que isso, 150. Ora, o pacto com Baal, para abertura de caminho, de prosperidade e etc., leva uísque, vinho, frutas, e frutas com seletos, como damasco, etc, 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 etc. E R$ 120 não pago isso que eu tomo, eu bebo esse mais popular que tem, que eu vou esquecer o nome e digo depois para vocês. Vou ficar devendo. Pois bem. E esse whisky, eu tomo ele ou de par, pronto. Eu gosto de tomar ele no final de semana, um pouquinho só, porque também meu Edu não permite beber. Então não pagava nem o uísque. Mas era uma pessoa boa. E aí eu fiz o pacto dela com o Baal. Na carta que ela fez que queimou, ela dizia o seguinte: eu não tenho nada para dar ao Baal agora. Mas eu prometo que, em realizando, em crescendo, eu darei um grande banquete. Eu li a carta. Diante do altar, com o que tinha. O uísque de outras pessoas, o vinho de outro. O que estava lá no altar que as pessoas tinham dado. Eu fiz o pacto, não pense que foi fácil, não. O dia do pacto foi de matar o coração. Porque, segundo essa pessoa, ela é fria emocionalmente.
Essa pessoa fodida e fria emocionalmente. Eu cheguei a gravar um vídeo que eu não ia fazer o parto dela, porque ela mata do coração. Ela gosta, né? Depois a gente vai ver o porquê, né? Eu falei exatamente sobre o alho. Eu vou dizer para vocês o porquê. Esse é o primeiro vídeo da série. E, gente, nós estamos chegando a quase uma hora de vídeo. Se vocês gostarem, quiserem saber mais, eu aprofundo, né? Então você pode dizer aqui, você que é iniciado, que está comigo em tratamento, pode pedir o segundo, que eu dou continuidade, porque eu amo falar sobre isso. O nome desse vídeo é Mesa Radiônica e Orixás. Contato 81993933813. Se você ficou curioso, a gente volta para o segundo vídeo. Eita!